Olá a todos! Apesar do momento difícil que estamos passando ultimamente, vamos dar continuidade à nossa jornada online. Hoje vamos dar início à nossa segunda aula de Geografia. Iremos corrigir algumas atividades da nossa lista de exercício. Vamos nessa? Olá, sexto ano! Iremos começar a nossa segunda aula online, onde iremos fazer uma correção da lista de atividades. No primeiro item, o comando é o seguinte: assinale a opção correta em relação ao conceito de paisagem. A opção correta no primeiro item está na letra D, pois o conceito de paisagem está relacionado da seguinte forma: paisagem é o que vemos e observamos de um lugar, ou seja, tudo o que observamos em um determinado lugar faz parte da paisagem. Na segunda questão, o comando ele pede para assinalarmos a opção incorreta em relação às características da paisagem. A opção incorreta também se encontra na letra D. As paisagens representam apenas elementos naturais de um determinado lugar. Bom, nós aprendemos em nossas aulas que as paisagens representam não apenas os elementos naturais, mas representam também os elementos humanizados, transformados pelo homem. Na próxima questão, ela traz o enunciado. A paisagem em que predominam os aspectos originais da natureza, como vegetação, o relevo e a hidrografia, é chamada de paisagem natural. Assinale a alternativa abaixo que contenha apenas paisagens naturais. A única alternativa abaixo que contém apenas paisagens naturais que não sofreram ação antrópica, que não foram transformadas ainda pelo homem, são as geleiras, a floresta e o conjunto de montanhas. Pois na letra A nós iremos encontrar a avenida construída pelo homem, na letra B a rodovia e os edifícios, também construída pela ação antrópica, na letra D as hidrelétricas e as cidades. Todas sofreram ação antrópica. Okay? Então a única questão correta é a letra C: geleiras, florestas e conjuntos de montanhas. Na nossa próxima questão, ela pede para assinalar a opção incorreta em relação às características do espaço geográfico. Só relembrando que o que é o espaço geográfico? É aquele espaço que sofreu ação antrópica, já foi transformado pela ação do homem. Então, a única opção incorreta com relação ao espaço geográfico, nós iremos encontrar na letra D, onde a resposta é o seguinte: o espaço geográfico é que predominam os aspectos originais da natureza. Bom, o espaço geográfico não predomina os aspectos originais da natureza, predominam os aspectos originais da ação antrópica do homem, e humanizados. Questão incorreta para marcar, letra D. O próximo item, ele traz uma questão diferente, uma relação de colunas. Nós teremos que marcar na coluna B os elementos da coluna A de forma correta. A letra N representará a paisagem natural, a letra H, paisagem humanizada, a letra R, paisagem rural, a letra U, paisagem urbana. Então vamos lá. Na coluna B, a primeira opção é aquela composta por diversos elementos físicos como solos, rios, relevos, etc. Nós estamos falando da paisagem natural. Então a primeira letra, N. Na segunda opção, é caracterizada por extensas áreas de pastagens e plantações. Olhem bem, áreas de pastagens e plantações. Casas longe da outra, ok? As casas estão longe, há pastagens e há plantações. Nós estamos falando
da paisagem rural. A letra R. Na terceira opção, delimita-se pela grande metrópole de concreto e asfalto, com ruas pavimentadas. Grande metrópole, estamos falando da cidade, então é uma paisagem urbana. Letra U. Última opção, tem sua estrutura adaptada às necessidades do homem, da produção e sobrevivência. Nós estamos falando da paisagem humanizada. Então, a relação correta seria NRUH. Próxima opção. Assinale a seguir a alternativa que melhor indica o conceito atual de espaço geográfico. A alternativa que melhor indica o conceito de espaço geográfico, ela se encontra na letra C. É o resultado da interação mediada pelas técnicas entre as práticas humanas e as sociedades com a superfície terrestre e seus elementos. Ou seja, o conceito atual de espaço geográfico é a relação entre o homem, a técnica e a paisagem natural, ou seja, a superfície terrestre. Letra C. O próximo item, bem simples, de forma direta. A pergunta é a seguinte: qual o objeto de estudo da geografia? A geografia tem como objeto principal de estudo o estudo do espaço geográfico, ou seja, a letra D. A geografia busca estudar todo o espaço geográfico, todo o espaço transformado pela ação do homem. A próxima questão, ela pede para assinalar a opção correta em relação ao conceito de paisagem. A opção incorreta com relação ao conceito de paisagem é que a paisagem é o que vemos e observamos de um lugar, ou seja, tudo que nós observamos de um lugar, tudo que nós vemos, ou seja, tudo que nós vemos a olho nu, faz parte da paisagem. O conceito mais simples de paisagem, tudo que nós vemos a olho nu. Letra C. A próxima questão, ela se parece muito com a questão anterior. Paisagem em que predominam aspectos originais da natureza, como a vegetação, o relevo e a hidrografia, é chamada de paisagem natural. Assinale a alternativa abaixo que contém apenas paisagens naturais. Nós estamos falando da geleira, das florestas, da floresta e do conjunto de montanhas. Próximo item. Assinale a seguir a alternativa que melhor indique o conceito atual de espaço geográfico. A alternativa que melhor indique está no item C, na letra C. É o resultado da interação mediada pelas técnicas entre as práticas humanas e suas sociedades, com a superfície terrestre e seus elementos. Nós temos agora uma questão aberta relacionada a uma imagem. Na atividade de vocês há várias questões, há várias perguntas. Eu selecionei duas principais para trabalharmos devido ao espaço. Há um pequeno enunciado no início. O lugar geográfico é o palco da nossa existência real. É o espaço em que vivemos e com o qual possuímos identidade e vínculo. É um lugar em que estabelecemos relações, compartilhando com outros indivíduos. Pergunta: por que a pintura representa um lugar geográfico? Simples, porque contém elementos transformados pela ação antrópica, ou seja, pelo homem. Sempre que encontrarmos elementos construídos pelo homem, nós estaremos falando de um lugar geográfico. Neste exemplo da imagem, nós teremos o quê? Nós teremos as casas, as ruas, os prédios,
o próprio campo de futebol, a iluminação da cidade, entre vários outros elementos. Na segunda pergunta, sabendo que a paisagem geográfica é definida pela geografia como domínio do visível e que ela é formada por elementos naturais e culturais, descreva quais são os elementos naturais e culturais vistos na paisagem. Bom, na paisagem eu tenho as árvores, tenho um gramado, que fazem parte da paisagem natural, enquanto as casas, os prédios e as ruas, o automóvel, o campo de futebol fazem parte dos elementos culturais. Próximo item. Sobre o conceito de espaço geográfico e sua abrangência no estudo da geografia, assinale a alternativa incorreta, ok? Apenas a alternativa incorreta. A alternativa incorreta encontrada aqui está na letra C, aonde a questão é o seguinte, ela responde da seguinte maneira: o espaço geográfico constitui uma totalidade homogênea, uma vez que reflete o resultado das interações do trabalho humano e suas interações com a natureza. Basicamente estaria correta se não fosse a palavra homogênea, pois o espaço geográfico ele não constitui uma totalidade homogênea. Homogênea seria igual. Nós iremos encontrar vários elementos diferentes. Então a totalidade ela é heterogênea e não homogênea. Resposta incorreta, letra C. Nós temos agora uma questão para completar a lacuna, aonde a mensagem é a seguinte: paisagem e espaço não são sinônimos. A paisagem é um conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. O espaço são essas formas mais a vida que as anima. Isso segundo Milton Santos. Então, a resposta correta é a letra B, o espaço. Mais uma questão aberta, onde a pergunta é muito simples. Diferencie técnica de tecnologia, citando exemplos de seu cotidiano, ou seja, do seu dia a dia. A diferença entre técnica e tecnologia. Técnica se refere ao saber fazer humano, construir objetos, manusear ferramentas, etc. Tecnologia é o aprimoramento da técnica. Um exemplo de técnica: o plantio utilizando animais para auxiliar. O exemplo de tecnologia: o plantio utilizando tratores. Ao invés de utilizar animais, o homem começa a utilizar os tratores, porque houve uma melhora da técnica, da forma de plantar. Isso nós iremos chamar de tecnologia. Na última questão, nós vamos ver o estudo de duas imagens. Elas são semelhantes porque retratam o planeta Terra, só que de forma diferente e em períodos diferentes. O avanço científico e tecnológico altera também o modo como representamos o espaço geográfico. Cada representação está de acordo com o desenvolvimento técnico das sociedades. A pergunta é a seguinte: o que a noção de espaço geográfico revela? O espaço geográfico contém o percurso do desenvolvimento das técnicas de representação. Na primeira, vemos o quê? Da bússola na primeira imagem aos satélites na segunda. Qual foi o desenvolvimento? O desenvolvimento foi que a melhora ela surgiu no período da bússola, só que houve o avanço tecnológico, chegando até o satélite. Podemos perceber que a forma do planeta ela já está sendo representada de forma diferente e mais detalhada do que na primeira. Até a próxima. Tenham um bom dia.